Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos a nossa jornada espiritual. Descanse em paz é o nosso estudo, tema do nosso estudo de hoje, que vai falar sobre esse assunto tão polêmico que dividem as opiniões no meio cristão, inclusive, que é o estado dos mortos, ou seja, o que acontece na morte. Alguns dizem o seguinte: ninguém voltou para dizer como que é, então não há possibilidade de saber. Bom, se você entender que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, ela é uma fonte de autoridade, uma revelação de Deus o Pai, nosso Criador, para nós, então nós faríamos muito bem em pesquisar o que ela diz sobre a morte. Você não acha? E o que ela diz sobre a morte é a verdade sobre esse tema. Mesmo que nós não a experimentemos, mesmo que nós não tenhamos um testemunho de alguém que já passou por ela, a Bíblia, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. É comum nos velórios, a fim de consolar aquelas pessoas que estão sofrendo com a morte de um ente querido, as pessoas dizerem: não chore, não fique triste, porque agora ele ou ela está lá no céu olhando por nós. Você já pensou se fosse verdade essa informação? Eu tive uma irmã que foi brutalmente assassinada por seu marido. Esse marido era um louco, envaidecido, e ele batia, violentava a minha irmã, batia nela, batia com tanta violência que o seu rosto ficava desfigurado. Muitas e muitas vezes nós tivemos que tratar dessa questão, levá-lo na delegacia, depois ao hospital. Muitas e muitas vezes aconselhávamos: larga esse homem, ele vai matar você, mas por alguma razão ela não o deixava. E a última surra, a última violência que ele praticou com ela, ela não resistiu, deu entrada no hospital e acabou morrendo. Suponhamos, a minha mãe, graças a Deus, está viva hoje, mas suponhamos que a minha mãe, uma mulher cristã, uma mulher que tem fé em Deus, uma mulher que sempre prioriza seu relacionamento com Deus, vamos imaginar que ela tenha morrido antes da minha irmã. Segundo o pensamento popular, ela está lá no céu, junto com Jesus, olhando por nós. Agora eu lhe pergunto: que céu de paz seria esse quando a minha mãe lá no céu visse a minha irmã sendo brutalmente assassinada e ela sem poder fazer nada? Eu lhe pergunto: que alegria, que paz haveria no céu para minha mãe? Meu amigo, minha amiga, vale muito a pena acreditar no que a Bíblia fala, pesquisar sobre esse assunto, a fim de que, de fato, nós encontremos o descanso necessário para vivermos as tribulações, as dificuldades dessa vida. Deixa eu ler para você o que Hebreus capítulo 11, o versículo 13 a 16 nos diz. Escute bem. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Se fosse verdade que as pessoas receberiam a bênção da eternidade logo após a sua morte, o que nós faríamos com essa expressão quando diz que todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas? Nós estamos falando aqui dos heróis da fé. Quem é que duvida que Abraão, por exemplo, obteve a salvação? Quem é que duvida disso? Quem duvida que Noé obteve a salvação? São os heróis da fé que a Bíblia traz, que Enoque, por exemplo, eles não obtiveram diz a Bíblia, aqueles que morreram, com exceção de Enoque. Enoque não morreu, mas aqueles que morreram não obtiveram a promessa, ou seja, não concretizaram a promessa. Esse texto não faz sentido se a crença popular de que a pessoa, quando morre, vai para o céu, fosse verdade. Nós vimos aqui, claro, que essas pessoas estão esperando o cumprimento dessa promessa. Não obtiveram porque morreram, mas essas promessas não falharão na sua vida. Veja, por exemplo, o que Jesus diz sobre esse assunto, sobre a morte, em João capítulo 11, versículo 11. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó:
Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Você viu como que Jesus tratou a questão da morte? Para ele, a morte não é nada mais do que um mero sono. A pessoa está dormindo. Esse sono pode ser finalizado, a pessoa que está nesse sono pode ser despertada, porque ele diz lá, eu vou despertá-lo do sono. Parece que Jesus não dá tanta importância para a morte como nós damos. Por quê? Porque para Jesus a morte não é o fim da história, não é um ponto final. Jesus tem a solução para a morte. Olha o que ele diz aqui, João 8, versículo 51, que diz assim, olha, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Está vendo aí? Aquele que guardar as palavras de Cristo, se for obediente a Jesus, a morte não será forte o suficiente para dar um fim à sua história. Jesus pode resolver o problema. Afinal de contas, ele nos prometeu que quando ele voltar, aí sim haveremos de receber a recompensa da vida eterna. Veja o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3 e o versículo 4, que diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Esses textos nos dão luz suficiente para não termos nenhuma dúvida em relação a esse assunto tão controvertido no meio cristão. Nós entendemos pela palavra de Deus que aqueles que morreram, eles estão descansando das suas obras, ou seja, eles estão adormecidos esperando o dia em que a ordem de Cristo saiam da sepultura possa ser proferida. O dia que Jesus voltar, com esse texto aqui de Colossenses 3, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também seremos manifestados com Ele em glória. Que coisa maravilhosa, né? Eu não sei se você já perdeu um ente querido como eu já perdi. Certamente, talvez você já passou por alguma situação traumática como essa. Eu já vi pessoas em pleno desespero diante da morte. Eu já vi pessoas entristecidas diante da morte, mas não em desespero. E qual a diferença entre as duas situações? É justamente a esperança que tem no coração. Nós que temos a esperança de um dia revermos os nossos entes queridos que a morte levou, nós entristecemos, choramos, claro, sentimos muita saudade, nos sentimos muito mal com a morte. Claro, nós não queremos isso. Mas no nosso coração há uma esperança maior do que a dor, suficiente para nos restaurar a paz, nos restaurar a sanidade mental e emocional. Passar por isso não é fácil, é um pico de estresse tremendo, talvez o maior estresse que alguém possa suportar, é justamente passar por um momento desse. Mas feliz é aquele que acredita no que Jesus disse. Olha, a morte é um sono. A morte é um sono, é um silêncio na escuridão. Mas aqueles que morreram em Cristo, quando abrirem novamente seus olhos, verão a majestosa volta de Jesus a esse mundo. Haverão de receber a recompensa de terem crido em Cristo, de terem sido fiéis enquanto viveram. Aí receberão das mãos do Senhor a recompensa da vida eterna. Viverão para sempre em um mundo melhor, em uma pátria melhor, superior a essa, onde a morte já não mais existirá. As lágrimas não mais existirão também. A dor, a morte, o gemido, tudo isso passarão para sempre, nunca mais terá lugar na vida dos remidos e dos salvos do Senhor. Querido amigo, querida amiga, vale a pena estar perto de Jesus, vale a pena viver com Cristo nessa terra, porque será lembrado aquele que não se esquecer de Jesus. Se você viver aqui nesse mundo olhando para o céu, lembrando de Cristo, o Senhor Jesus não vai se esquecer de você quando Ele voltar. Mesmo que a morte lhe alcance, o Senhor Jesus lhe chamará novamente à vida para receber uma vida eterna, perfeita e imortal. Se você já passou por um momento desse, eu gostaria de orar por você, tá bom? Talvez você esteja sofrendo por essa razão, mas eu gostaria que você colocasse no fundo do seu coração essa esperança.
para te ajudar a passar por tudo isso sem perder a sanidade mental, sem chegar ao desespero. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, é no nome sagrado de Cristo que nós te agradecemos por essa esperança. Pai, definitivamente plante essa esperança no nosso coração e não permita que nada, mais nada nesse mundo possa tirar os frutos dessa esperança em nossa vida. Lhe peço pelo seu filho e sua filha, caso eles estejam vivendo essa realidade, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.